conta a história do teu negócio. Bom dia, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos e dizer que é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu vou, a princípio, fazer um convite para vocês. Quem tirar uma foto e postar um story comigo e me seguir lá no Instagram, eu vou mandar um presente. Então já fica esse convite de antemão. O meu projeto, ele vai muito para o lado RH humanizado. Por quê? A gente vai tratar aqui algo que as empresas elas têm muita dificuldade, que é enxergar o quanto o RH realmente custa dentro de uma empresa. Então, como é que você vai lucrar numa nova economia, onde tudo está mudando o tempo todo, sem esgotar o seu time? Aqui eu trago primeiro um pensamento relacionado às palestras que a gente teve nos últimos dias aqui. Eu consegui acompanhar alguns painéis e o que a maioria das empresas aqui disse foram 3 pontos principais. Você tem que amar pessoas, você tem que ter um propósito e você tem que ter mentores que consigam levar você a lugares onde você não consegue ir sozinho, porque ninguém consegue ir a lugares sozinhos. Então, a gente está aqui hoje com várias pessoas, com diversos conhecimentos diferentes, num ecossistema que é o Novale, para ajudar a gente justamente a ir mais longe. As empresas, elas têm um problema muito grave hoje em dia, que é relacionado à rotatividade de pessoal. Para a comunidade é algo bom, porque a gente está com a chamada apagão de mão de obra, porque tem mais emprego do que realmente tem de pessoas para trabalhar. Mas para as empresas isso é um problema gigantesco. Como é que a gente vai lidar com essa rotatividade tão grande de pessoal? Aí, quando a gente fala de rotatividade, a gente também fala de adaptação de cultura, porque quando a gente muda de uma empresa para outra, cada empresa tem seu jeito de ser. E quando você muda de cultura de empresa, você tem um prazo ali de entender como as coisas funcionam e a maioria das pessoas, elas não conseguem ter realmente confiança no primeiro momento que elas entram dentro das empresas. Então, para você ter uma noção, assim, essa segurança psicológica de entrar dentro da empresa e se sentir seguro para realmente ser a pessoa que é lá dentro, ela pode custar 21% do lucro dessa empresa, nessa troca de pessoal. Porque se você não confia no ecossistema que você está trabalhando, como é que você vai performar realmente? Aí vem um terceiro dado que eu quero trazer aqui, que é o nosso excesso de informações que a gente tem hoje. A gente está o tempo todo sendo bombardeado por novas informações o tempo todo e 71% dos colaboradores já utilizaram em algum momento inteligência artificial dentro das empresas. Mas só 5% das empresas realmente têm padrões e diretrizes políticas de como utilizar essa inteligência artificial. Aí eu pergunto para vocês, vocês vão utilizar um alicate de unha para prender um quadro na parede? Não dá, não funciona. A gente tem que entender como é que funciona a ferramenta para realmente conseguir utilizar ela de uma forma adequada. Então isso impacta também em perda de produtividade tentando ser produtivo. No fim das contas, o que toda empresa quer? Ela quer menos rotatividade de pessoal, quer ter mais estabilidade nesse quadro de pessoas, ter mais produtividade, então essa estabilidade já traz também a produtividade, e no fim, ter mais lucro, que nenhuma empresa se sustenta sem lucro, né? Quem é essa pessoa que vos fala? Eu sou Juma Belitsky, mentora da Liderança 4.0. E eu digo liderança 4.0 justamente porque a gente está nessa troca constante de informações e a gente precisa ter uma visão de futuro muito conectada com como inovar, como cuidar de pessoas e como ter essa junção de gestão de equipes e gestão de processos. Então, eu ajudo empresas e empresários justamente na gestão eficiente, com saúde emocional e inovação corporativa para que o negócio ela possa crescer com inovação, engajamento e alta performance. Tá, Juma, você está falando de você, mas o que você trouxe realmente aqui de pitch de empresa? Como os 3 pilares da minha empresa, elas são justamente trabalhar essa saúde emocional, levar mais lucro para as empresas, mas cuidar das pessoas ao mesmo tempo,
eu entendi que a maioria das empresas elas têm um problema muito específico, que é a maioria das pessoas elas não tem muita coragem de falar quando tem um problema acontecendo. Então, esse medo de falar, ele vai fazendo com que a pessoa ela pare de produzir, vai fazer com que a pessoa ela tenha presenteísmo, como o RH gosta de falar, que é justamente a pessoa está lá trabalhando, mas ela não está produzindo do jeito que ela poderia produzir. Ou ela vai ficar doente e daí vai entrar para o absenteísmo, ou ela simplesmente vai se sentir desconfortável demais e vai embora, aumentando ainda mais o índice de rotatividade. Aí é onde entram os riscos invisíveis que vão acumulando até virar um risco. Foi comentado aqui justamente sobre a NR1, que virou lei. A gente tem que cuidar da maneira de cuidar das pessoas. Ok, é lei, é obrigatório, mas quando a gente realmente cuida das pessoas, o lucro da nossa empresa ele é abraçado junto. Então, eu criei a Ouvidoria 4.0, que é justamente um espaço seguro para que os colaboradores possam expressar as suas dificuldades, expressar os seus problemas, com garantia de que eles não vão ser dedurados, né? Para que eles possam se expressar, mostrar quais são as dificuldades, sem riscos de retaliação. Porque acontece muito do medo do colaborador de ir lá e apontar um problema que está acontecendo dentro da empresa e ele ser mandado embora na semana seguinte, ou na próxima, entre aspas, crise que acontece. Então, ter essa segurança do acolhimento, de entender como funciona, é essencial. Então, existe um protocolo ali criptografado justamente para que a pessoa não precise se identificar, mas ela consiga acompanhar o processo de como está essa denúncia que ela fez. Então, daí a gente entra num processo inteligente, onde, através do método ali, a gente vai cuidar e catalogar cada uma dessas dificuldades que a pessoa apresenta e vai mostrar para a empresa, olha, você recebeu uma denúncia assim, assim, assado, e para ajudar vocês a solucionar, para ajudar vocês a não ter o mesmo problema de volta, eu tenho um programa de treinamento que é específico para essa solução que você está precisando. Então, justamente esse é o ciclo, né? A gente recebe essas denúncias, processa elas da melhor maneira possível dentro da equipe, para então entrar em contato com a empresa e fazer com que a empresa consiga trabalhar isso lá dentro delas e ter melhorias cada dia, né? E aqui eu deixo uma reflexão que eu gosto muito, que é o legado da nossa geração, ela será julgado pela nossa capacidade de nos mantermos humanos na era da inteligência artificial. Aqui eu deixo também o meu QR Code, para se alguém ficar interessado, se quiserem o meu contato, fica aqui à disposição. Meu muito obrigada. João, muito obrigado. Pessoal, mapeando o QR Code, todo mundo curioso para passar numa trajetória dessa. Eu achei incrível a visualização agora desse programa, né? Obrigado pela presença.